Boa noite, muita paz para todos e para todas. Uma alegria poder estar aqui de novo com vocês para a reflexão sobre o Cristo Consolador, o Consolador prometido também. E a gente começa lembrando que vivemos dias muito especiais na Terra, onde vocês já devem ter ouvido em palestras ou lido em livros, que é o período da transição planetária, onde o nosso mundo sai paulatinamente da condição de mundo de provas e de expiações para a condição de mundo de regeneração. E no mundo de provas e expiações, a característica principal ainda é a presença do mal, das dores as mais diversificadas e em intensidades profundas. No mundo de regeneração, a predominância do bem. E essas mesmas dores estarão mais atenuadas. O clima terreno será mais suave, mais tranquilo e assim por diante. Mas até lograrmos esse estado, estamos nessa chamada transição planetária. E o que a gente observa no mundo inteiro é o aumento considerável da dor e da aflição. E aí a gente vê as situações mais diversificadas, desde os fenômenos das guerras, como acontece entre Ucrânia e Rússia, ou Israel e o Hezbollah, de uma forma mais intensa, porque outras também existem. E às vezes dá para a gente parar assim um instante e imaginar o que é você viver num estado de guerra. Nós, que de uma certa forma vivemos pacificamente aqui no Brasil, que as nossas guerras são outras. Não dá para a gente ter uma imagem concreta do que seja. Você está para cima e para baixo, sem saber se amanhã vai estar vivo ou não. Não tem coisa pior para o ser humano do que essa falta de previsibilidade. Porque a psicologia afirma que quando você prever o que está para acontecer, você lida melhor com o fenômeno. Só que não tem. E normalmente a maior parcela de sofredores na guerra não são os soldados, são os civis. E a gente se pergunta, mas por quê? E o Espiritismo vem e nos responde no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, sobre as leis morais, quando fala sobre a lei de destruição, de que às vezes as guerras são necessárias para impulsionar o progresso, para se alcançar determinados objetivos. Não é o único caminho, porque tudo depende do livre-arbítrio do homem. Mas às vezes se faz necessário. E a gente se pergunta, por que crianças que nascem com determinadas deformidades, com determinadas deficiências, seja de ordem mental ou física, o que fizeram para merecer uma vida praticamente, às vezes, inteira nesse tormento, nesse sofrimento? Assim como aqueles que cuidam. Por quê? Porque duas crianças nascem juntas, ligadas uma à outra, apesar de processos cirúrgicos hoje para proceder à separação, mas é cirurgia delicada, onde uma ou outra ou as duas podem vir a óbito, as crianças siamesas. E aí o Espiritismo também vem e nos responde. E a gente ainda continua se perguntando, por que tanta aflição? Por que tanta dor? E os problemas são os mais diversificados, desde este das guerras, as doenças físicas, aos problemas de ordem financeira, afetiva,
E a lista é grande. E a gente se pergunta, por que tudo isso? Qual a finalidade de tanta aflição hoje na Terra? E é por isso que Jesus, ao seu tempo, quando esteve conosco, buscou lidar com as aflições humanas, ao ponto de chegar a afirmar que ele veio para os doentes, não para os sãos, para aqueles que precisavam e não para aqueles que estavam sadios ou se achavam sadios. Porque você se achar não quer dizer que de fato seja. E naquele mês de Adar, onde era mais quente do que os outros, aquela região da Judéia onde ele se encontrava, fervia no calor. E ele vai ter a oportunidade de ali, nas suas caminhadas, nas suas conversas, falar das possibilidades futuras e de que, na verdade, todos aqueles que estivessem aflitos fossem a ele e ele os aliviaria. E a gente se pergunta, mas Jesus não está mais entre nós, fisicamente. Como é que nós vamos encontrar esse alívio? Como é que nós vamos poder ir a Ele? E a frase é interessante, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Mas veja que a frase é condicionativa, ele coloca uma condição para você receber o alívio, tem que ir a Ele. E Emmanuel, analisando essa passagem, tem uma expressão muito curiosa e interessante em forma de pergunta, quando ele pergunta assim, tipo, e você já está indo? Porque todos nós queremos a consolação, todos nós queremos o alívio para as nossas dores, para as nossas aflições. Eu digo todos nós porque estamos aqui, talvez alguns por mera curiosidade, mas acredito que a maior parte de nós pelas nossas aflições, que podem ser de qualquer tipo. E às vezes temos tudo para ser feliz, não temos problema nenhum, nós pessoalmente. Mas às vezes tem aquele familiar que a gente ama, que é problemático, e aí, por extensão, nós sofremos com ele. Então ficamos aflitos, não por nós mesmos, mas pelo outro. E como encontrar o consolo? Como ir a Ele? Hoje que Ele não está mais entre nós. Isso nos remete a um outro momento, quando Ele, conversando com os discípulos preocupados, como é que eles ficariam já pensando na partida dele, se algo acontecesse, né? É como nós, se temos um benfeitor, como é que ficaremos se o benfeitor se for? Nos deixar ou morrer? Como é que ficamos? E Jesus, percebendo aquela preocupação geral entre os companheiros, vai lhe dizer assim, conforme João capítulo 14, a partir do versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja convosco eternamente. Esteja convosco eternamente. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador,
que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho vos dito. E o Consolador está entre nós, onde os estudos, as reflexões apontam na nossa percepção de que esse Consolador é a doutrina espírita, não tirando o mérito de outras religiões, de outras propostas filosóficas que também consolam, que também fornecem os elementos para a fé, para a segurança, que provoca alívio. Mas nenhuma doutrina é completa como o Espiritismo para nos responder questões básicas da vida. De onde viemos, para onde vamos, onde estamos, como estaremos, para onde nós iremos, como é esse habitat. Outras doutrinas falam de imortalidade, outras falam de reencarnação, outras falam da sobrevivência no mundo espiritual, mas nenhuma detalha como é essa sobrevivência. E é por isso que, apesar de estarmos em setembro, e em função do tema, lembramos a data de 3 de outubro, quando veio à Terra um espírito de alta envergadura, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido por nós por Allan Kardec. E nascido ali na cidade de Lyon, na França, durante aproximadamente 50 anos foi educador emérito, preparando-se para os 15 anos seguintes, que seriam dedicados integralmente à codificação da doutrina espírita. E não sei se vocês sabiam, em 15 anos, esse homem, às vezes a gente se pergunta como é que você consegue, naquele tempo, à luz de candeeiro, à luz de vela, não tinha computador nem energia elétrica como nós temos hoje. E em 15 anos, só para vocês terem uma ideia, ele escreveu o Livro dos Espíritos. Quando eu digo ele, orientado pelos Espíritos, porque como ele próprio diz no prefácio, o trabalho é dos Espíritos, não é dele. Ele é um codificador desses ensinamentos. Mas trouxe a público, em 1857, o Livro dos Espíritos, em 1861, o Livro dos Médios, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 65, o Céu e o Inferno, e em 68, o livro A Gênese, formando o que nós chamamos Pentateuco Kardeciano, ou Codificação Kardeciana. Mas ele não escreveu somente esses 5 livros, há outros, muitos outros. E só para vocês terem uma ideia, em 1858 ele funda o primeiro centro espírita, chamado Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde iria fazer as reuniões dessa sociedade, onde buscava, nas comunicações com os espíritos, desenhar o mapa do mundo espiritual para nós. E ele começa, então, nesse mesmo ano de 58, a publicar a Revista Espírita, mensalmente, até o ano de 1869, quando desencarna, sozinho. Hoje, ela está enfaixada em 12 volumes. São 12 livros, cada livro correspondente a um ano, com 12 meses. E aí você pergunta, que homem era esse que foi capaz de fazer tudo isto em 15 anos apenas? Além de outras obras, o que é o Espiritismo, o livro A Prece e outras mais. As viagens de divulgação da doutrina para levar justamente a mensagem do Consolador a todas as partes que ele pudesse alcançar. Daí tem um livro, inclusive, sobre as viagens espíritas de Allan Kardec.
E ele traz para nós, a partir então de 57, com a publicação do Livro dos Espíritos, esse Consolador prometido. E é interessante quando a gente consulta esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido, todas as mensagens de instruções dos Espíritos pertencem ao Espírito de verdade. E olha que ele diz que estará sempre conosco e que pedirá a Deus, ao Pai, para que nos envie o Consolador. E o Espírito de verdade virá ter conosco e permanecerá conosco eternamente. O que é que pode permanecer conosco eternamente? O que não morre. Daí, não sei se vocês prestaram atenção à mensagem, o prefácio do Evangelho, essas vozes do céu que caem sobre a terra como estrelas cadentes. Porque não se poderia mais negar esta realidade. E é por isso que quando o Espiritismo surge, provoca uma verdadeira revolução. E tanto a ciência como a própria Igreja tenta exterminar essa planta nascente, sem lograr êxito. Basta a gente consultar o livrinho O que é o Espiritismo, os diálogos de Kardec com o sacerdote, com o descrente, com o cético, e assim por diante. E os ataques eram constantes sobre a sua pessoa, que era de uma moral gigantesca e nada conseguia abatê-lo. Apenas uma vez ele se viu desanimado. Porque os ataques vinham desses dois lados da ciência, da religião predominante, e as próprias decepções que sofria entre os espíritas mais próximos. E um dia ele senta-se no seu birô, repleto de correspondências, a revista Espírita por fazer, ele de roupão, ele bate um profundo desânimo. Porque é como os discípulos às vezes perguntavam a Jesus: como? Por quê? Se a gente busca ajudar, por que as pedradas de todos os lados? E às vezes, daqueles que nós amamos e buscamos auxiliar. Como o próprio Jesus mostrou na sua peregrinação. Porque na sua via crucis, apesar de toda a multidão que o ovacionou quando entrou em Jerusalém, sentado no borrico, desde a prisão até a cruz, ele estava a sós com o Pai. Mas mostrando para nós outros que também nós, na nossa via crucis, estaremos a sós com Deus. Poderemos estar cercados de pessoas, até mesmo de uma rede de apoio, mas o testemunho é nosso, por isso ele é solitário. Mas a certeza que a fé nos oferece de que não estamos sós. E isso nos agiganta para a gente lidar com os desafios existenciais, como os que nós citamos no início. As dificuldades nas finanças, na saúde física, psicológica, os conflitos familiares, as dificuldades afetivas e por aí vai. A lista é imensa. Mas esse testemunho um dia nos alcançará a todos, sem exceção. É por isso que ele afirmou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Afirmando também que ele é o caminho da verdade e da vida. Ele não é o caminho e a verdade e a vida, porque se fosse assim seria Deus.
mas é o caminho que nos conduz a essas realidades. E quem quiser vir, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e segui-lo, tomar a cruz e ir até ele, para ter alívio. Por isso, bem-aventurados os aflitos, ele cantaria no Sermão do Monte. Serão consolados, serão atendidos. Bem-aventurados que choram, porque terão estancadas as suas lágrimas. Mas a pergunta que Emmanuel faz num determinado momento em um texto é: como choramos? Como nos afligimos? Porque não é só sofrer por sofrer, é como se sofre. Isso me lembra num texto do Espírito Eros, no livro Heranças de Amor, quando ela fala da saudade. Que a saudade é como a chuva. Tem aquela chuva que vem e arrebenta com tudo, alaga tudo, destrói tudo. Mas existe aquela outra lágrima, ou saudade, que é como uma garoa suave que cai sobre a terra e vai reverdecer o jardim. Então, como choramos? Como lidamos com as nossas aflições para podermos receber o consolo, o alívio? Porque não é o fato simplesmente de estarmos sofrendo ou aflitos que implica na consolação. Porque se a gente for observar, há muita gente aflita, sofrendo e amargurada na dor, mas na revolta. E a revolta aqui aumenta a aflição. Não vai ter alívio. E quando você pensa que são bem-aventurados os aflitos, porque terão a consolação, a gente vai aprendendo que quando nós construímos uma fé raciocinada, capaz de lidar com todas as dificuldades da vida e entrar num processo de modo resignação dinâmica, nós somos consolados porque temos alívio. Aprendemos a lidar com a dor, com a aflição. E o nosso próprio cérebro responde positivamente a isso, criando um alívio de ordem orgânica. É o que leva, às vezes, as pessoas a se perguntar, mas como? A dor é a mesma, mas a forma de lidar com ela é diferente. Por quê? E hoje os próprios estudos médicos demonstram que quando a pessoa tem uma fé, seja ela qual for, ela fica mais consolada, mais resignada. Às vezes, se tem uma doença terminal, tem uma vida mais prolongada do que outros que não têm fé nenhuma. Se toma medicações pesadas, toma menos. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa emoção, cria uma disposição diferenciada no organismo. E os estudos mostram a interferência da mente sobre o corpo. Então é a forma de lidarmos com a dor, com a aflição. E Jesus sabia disso, por isso ele promete: não vos deixarei sozinhos, vos enviarei o Espírito de verdade, e ele permanecerá convosco para sempre. E essas vozes dos céus, como estrelas cadentes, vêm à terra, aliás, sempre vieram, mas ao tempo de Kardec, com a codificação, é como se fosse uma chuva de estrelas cadentes caindo sobre a terra, sobre todos os rincões. Daí porque tentaram de todas as formas calar os espíritos, mas não conseguiram. Não pode ser, isso não é verdade. E as pessoas lidavam com os fenômenos mediúnicos dentro do próprio lar. Como negar? Ah, é coisa de Satanás. Mas que Satanás é hoje? É esse que vem e ajuda e faz o bem.
É como questionaram Jesus certa feita, para ele fazer as curas que ele fazia, que eram, entre aspas, maravilhosas, porque você tocar o corpo de um leproso cheio de feridas e fazer imediatamente as células se renovarem, devolvendo a saúde física, ou então tocar com os dedos nos olhos do cego e fazê-lo enxergar, ou apenas dizer ao mudo, fala, ou ao paralítico, levanta e caminha. Somente quem tivesse parte com o demônio poderia fazer isso. E Jesus é ataque, mas que demônio é esse que trabalha contra si mesmo? Não existe coerência na crítica, na censura. E pedem, mestre, dai-nos uma prova definitiva. Mas que prova eu vou dar? Eu sou a prova. É tipo assim, o que eu digo e o que eu faço. Se não acreditais, não vamos acreditar em coisa nenhuma. Porque você acreditar em algo não é só você ver para crer. Por isso, o indivíduo vai a Kardec, está lá no livro O que é o Espiritismo, e ele pede, deixe-me assistir umas 3 ou 4 sessões e eu acreditarei. E Kardec redargue. Eu passei 1 ano estudando tudo isso para poder acreditar. E achais que 2 ou 3 sessões serão suficientes? De maneira alguma. E hoje, como a neurolinguística informa para nós, o importante não é você crer para ser, é você saber para poder, então, ser. Por isso, nós espíritas, quando permitimos que a mensagem entre em nós, construímos a fé raciocinada e dizemos, eu creio. Mas eu creio porque eu sei. Porque nem todos viram e creram. Porque analisaram, ponderaram. E muitos viram e não creram. Porque não entendem o que se passa. E é essa a grande proposta da doutrina consoladora que vem na atualidade com o Espiritismo, buscando, sobretudo, reviver a moral do Cristo, trazendo de volta o seu Evangelho de uma forma límpida e clara, conforme nós encontramos algumas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas outras, principalmente nas obras de Emmanuel, quando vem extrair o espírito da letra. Então, à medida que nós vamos absorvendo esse conteúdo, internalizando esta mensagem de consolo, nós vamos encontrando alívio para as nossas almas. Porque nós sermos espíritas não significa estarmos isentos da aflição, como às vezes pensamos de forma equivocada. E às vezes nós queremos assim, que o centro tire a nossa dor. É visto nos atendimentos fraternos, quando a gente chega na dor, na aflição, seja de que tipo for, eu quero que você me ajude a encontrar a cura para o meu filho, que procede assim ou assado. Eu quero que você ajude meu marido a voltar para mim, ou minha mulher a voltar para mim, como se fosse mágica. Não. O Espiritismo não aceita crendices, mas vai nos consolar na aflição e nos esclarecer, para que nós entendamos o significado da vida e dessas questões, de onde viemos, para onde vamos, onde estamos, porque sofremos, para que a gente aprenda a lidar com a situação e sairmos da ilusão. Porque, como já dizia Buda, a maior causa de sofrimento para o homem é a ilusão. Em outras palavras, é você não ter a plena consciência de quem é, de onde está e para onde está rumando. O que acontece hoje com a maioria dos encarnados na Terra.
Emmanuel, num dos prefácios de André Luiz, das obras de André Luiz, não recordo qual agora, ele diz, me parece que é Obreiros da Vida Eterna, ele diz mais ou menos o seguinte: muitos espíritos, se não a maioria dos que reencarnam na Terra, desencarnam, reencarnam de novo, tornam a desencarnar sem a mínima consciência do que lhes acontece. O que é que a gente está chamando de consciência? Nós estamos aqui, estamos vivos, sabemos onde estamos, mas o você ter consciência vai além disso. Você ter consciência de quem você é muito mais além do que você saber seu endereço, seu CPF, sua identidade, onde trabalha e assim por diante. Por isso, quando pergunta quem é você, a gente dá esses dados biográficos. E a gente tem dificuldade de falar de fato quem nós somos. E Jesus, sabendo de tudo isso, faz promessas. E fica difícil nós admitirmos que ele faria uma promessa para não poder cumpri-la. E esse Consolador que vem e que é trazido, vamos dizer assim, por esse mensageiro que foi Allan Kardec, intermediário entre os espíritos e os homens, com todo esse conjunto de obras, um dia, ali sentado à mesinha, desanima. E nisso, o carteiro bate à porta, a Amélie Baudet atende, e lá vem ela com mais um pacote de correspondências para ele, e bota em cima da mesa. Mas um se destaca pelo volume, que lhe chama a atenção. Ele abre o pacote, e é o exemplar de O Livro dos Espíritos. E nele tem uma dedicatória e uma carta. E a carta vai dizer assim, mas de uma forma sucinta: Senhor Allan Kardec, venho até vós para vos contar a minha história. E ele narra. Era noivo, e um mal súbito tomou a noiva, e em questão de dias a morte lhe ceifou a vida. O seu desespero, a saudade imensa, a dor como um punhal fervendo, lhe percorrendo o peito, e foi desanimando, diríamos hoje se tornando depressivo, começa a ter dificuldades no trabalho, a faltar o trabalho, e acaba sendo despedido, até o dia que, no seu desespero, era materialista, resolve acabar com toda aquela aflição. Prepara-se então e pela madrugada vai até uma ponte onde o rio corria suave lá embaixo, preparando-se para pular. E quando ele se decide de fato a assim fazer e que leva a mão ao muro, percebe que uma delas toca em algum objeto umedecido em cima do muro. Fica curioso e para. É um livro. Porque os livros daquela época eram aquelas capas duras. E ele fica curioso e abre, e lá está uma nota. Este livro salvou a minha vida, e espero que salve a sua. A gente conhece aquela frase que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas. Ele sabe o que faz, né? E a gente entende que não foi um mero acaso ele achar o livro, estar ali naquele local. É a espiritualidade amiga em nome de Deus, conduzindo ele justamente para aquele ponto da ponte onde iria encontrar o livro. Não era o momento. Não deveria ser assim. E ele fica curioso, chega debaixo de um poste e começa ali mesmo a folhear o livro. E é como se ele dissesse: eu vou deixar esse negócio para morrer depois. E vai para casa. E começa
a ler. E isso muda a sua vida. Era o Livro dos Espíritos. E ele resume a carta dizendo, né, que era muito grato a ele, Allan Kardec, por lhe proporcionar a oportunidade de conhecer a doutrina, de conhecer o livro, e lhe oferecendo ânimo, coragem para continuar a sua labuta. E Kardec, ao abrir o livro, vê, além da dedicatória que já havia, este livro salvou a minha vida e espero que salve a sua, vinha então uma anotação do homem, também salvou a minha. E Kardec com isso se revigora e vai à luta, responder às correspondências, escrever a revista, até o ano de 1869, quando lhe rompe um aneurisma e tem uma morte fulminante. Bem-aventurados os aflitos, vinde a mim, de Jesus, todos vós, sem exceção que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que jugo é esse? Que fardo é esse? Porque tem um fardo, mas ele se torna leve. Porque poderíamos entender que esse jugo é você buscar entrar numa conexão e aceitação das soberanas leis que regem a vida. Daí, se eu sofro, ok, deixa eu entender esse sofrimento. Há uma razão para isso. Há uma lei que rege esse fenômeno. E não adianta eu ficar brigando para não querer a aflição, o sofrimento, porque ele está presente. E quanto mais eu brigo, mais ele piora. E a aceitação não é acomodação, é adaptação à realidade em que você se encontra para fazer as mudanças que precisa fazer. Por isso o espírita sincero, ele diante das aflições, seja de que tipo for, se sente consolado, se sente, inclusive, abençoado, porque está tendo a oportunidade de resgatar os erros cometidos em vidas passadas ou nesta mesma vida. Ou então entende que o sofrimento, diante dos desafios da existência, é uma necessidade evolutiva de aprendizado, porque nem toda aflição, nem toda dor é karma negativo do passado. É necessidade de aprender. E a gente aprende normalmente muito dessa forma, quando não caímos na revolta. Então, diante dessa realidade que a vida nos oferece, a gente busca ir aceitando que o Consolador está conosco. Sempre esteve, e mais intensamente a partir da codificação espírita em 1857, quando publica-se o Livro dos Espíritos, porque os espíritos estão presentes em nossas vidas, quer queiramos ou não, quer os vejamos ou não, quer os escutemos ou não, quer os sintamos ou não. Porque muitas vezes não vemos, não ouvimos e não sentimos, mas eles estão. Porque o que é que define a mediunidade? É aquela faculdade que nos permite perceber a presença dos espíritos. E a maior parte de nós aqui não percebemos. O que não quer dizer que eles não estejam presentes. Por exemplo, se vocês olharem em volta, vai ver apenas a cabecinha das pessoas. Mas quem for médio vidente vai ver uma outra população, além de nós encarnados. Mas só tendo essa sensibilidade para ter essa percepção. Mas algum de nós, assim, a gente não vê, a gente não ouve, mas de repente a gente sente um negócio, uns arrepios. Se não for frio, pode ser mediunidade. Por quê?
Eu costumo dizer que eu mediunicamente sou uma pessoa fria. Não vejo, não ouço. Sentir também não, raramente. Mas na minha juventude, numa sessão mediúnica em Salvador, em uma situação difícil, complicada, junto à administração do centro, e aí me deu aquele desânimo, aquela tristeza, porque quando a gente é jovem, cheio de ideia, aquela coisa, né? E para vocês terem uma ideia, uma das frases do presidente do centro, e depois a gente foi entender que é da ignorância dele, era assim: eu não construí bolo para gaiato nenhum vir partir, o gaiato era eu. Aí bateu aquela tristeza, aquela coisa, né? E aí a senhora que me conduziu ao espiritismo, uma analfabeta, via, ouvia, sentia os espíritos, ela começa a descrever um fenômeno. No final da reunião, na prece final, imagine a prece final, o clima que estava, né? E aí ela diz assim: olha, eu estou vendo aí ao seu lado uma senhora assim, de aproximadamente uns 50 e poucos anos, envolvida num manto ou num chale, e que neste momento está lhe dando um grande abraço. Quando ela disse isso, eu senti o arrepio, e não era frio. E aí me deixei envolver por aquele momento, aquela energia e tal. E depois passou. E nunca mais eu senti da mesma forma. Porque nós somos assim. Observe vocês, alguns fenômenos que aconteceram, você sentiu, mas é que às vezes quando a gente sente, a gente tem tanto medo, mas tanto medo, que a gente afasta, mesmo que seja um espírito bom. Porque eu estou sentindo um negócio estranho, um negócio diferente, e aí você... Ângela Maria La Salvatore é uma psicóloga italiana, esotérica, e ela no livro O Espaço Interior do Homem, ela diz assim, que é importante você ir para dentro, para você sentir o si. O si para ela, com S maiúsculo, é o espírito, é a nossa essência, e ela chama o si. E às vezes no trabalho de meditação em que você faz a entrega, você sente o si na forma da energia que lhe chega. É o que acontece com a gente na prece, na meditação. E aí você faz a entrega, vai sentindo aquela energia percorrendo todo o seu ser, você vai se envolvendo e depois direciona para outras pessoas necessitadas. Tem gente que às vezes é assim meio pedra como eu, que não sente nada, mas sabe o que está acontecendo. O importante é isso. E ela diz, absorva a energia, se deixe dominar por ela, canalize-a. Mas que muitos de nós, nesse momento, é como se a gente fizesse assim. Vixe, que negócio estranho, e sai do estado. Por conta do medo. Medo do desconhecido. Mas à medida que a gente vai conhecendo, você vai fazendo a entrega. Então, muitas vezes, nós poderemos nos sentir sozinhos na vida diante das dores, mas se paramos e oramos e meditamos, vamos sentir a presença do divino conosco, na forma dos espíritos imortais, nosso anjo da guarda, espíritos familiares, aqueles que nos acompanham no nosso processo da evolução, para poder, assim, nos favorecer com a renovação, com a fé e com a esperança. Porque se não houver esperança, acabou. E o Espiritismo nos dá, como Consolador prometido, essa esperança. Ah, o mal físico está presente e não tem cura? Ok. Então eu entendo que eu estou resgatando no corpo os erros que no corpo cometi, em outros momentos ou neste momento, mas que numa futura reencarnação não precisarei mais desse karma. É como Maria de Magdala, que após conhecer Jesus, realizou aquela profunda transformação, deixando de ser a mulher possuída pelos 7 demônios, como diz o Evangelho, para passar a segui-la onde quer que ele fosse, até a sua crucificação. E depois, sadia,
ir conviver com os leprosos no Vale dos Leprosos. E 10 anos depois, tomando banho numa cachoeira, viram a mancha rosa no seio e espetam um graveto e não sente nada. E ela dá graças a Deus que eu pagarei no corpo os erros que no corpo cometi como prostituta. E 10 anos depois ainda dessa ocorrência, ela está completamente leprosa. Já não havia mais nada daquela mulher bela de 20 anos, de 10, 15 anos atrás. Partes do corpo tinham caído e estavam em feridas purulentas. Mas a força dessa mulher que encontrou esse consolo no Cristo foi tão forte, tão intensa, que provocou nela essa revolução gigantesca, onde ela deixa o vale de lama para subir ao acume da montanha. Mas foi tão meritório o processo dela de renovação, que Jesus, no primeiro contato após a crucificação, não aparece a Maria, sua mãe, não aparece a Pedro nem a João, o discípulo amado e aquele que seria o baluarte do grupo. Vai aparecer a Maria de Magdala, como que homenageia ela pelo esforço que fez. É a força da consolação que a doutrina do Cristo oferece, quando nos deixamos penetrar por ela. E hoje é revivida pelos Espíritos através da mensagem espírita, nos oferecendo condições para a gente avançar, sejam quais forem as dificuldades. E é compreensível e é da nossa humanidade, aqui ou ali, a gente até desanimar, ter vontade de jogar a toalha. Afinal de contas, o próprio Kardec teve vontade de fazer isso. Porque nós seremos diferentes. Mas é da nossa humanidade. Mas aí a gente respira, renova as forças e continua a nossa luta, seja ela qual for. Sabendo que não estamos sós, porque eles, os imortais, vieram para permanecer conosco para sempre. E só permanece conosco para sempre essas almas dos imortais que convivem conosco e estão aí para nos auxiliar naquilo de que nós temos mais necessidade. Não nos enganemos, não os vemos, não os ouvimos, podemos até não senti-los, mas espíritos familiares e amigos caminham conosco ao nosso lado. E às vezes nós, na nossa infantilidade, mas por que não resolve? Não é para resolver. É nosso. Quando estamos encarnados, às vezes a gente quer fazer isso, e às vezes é um equívoco, porque a gente não ensina o outro a crescer. Então você dá apoio, dá assistência, inspira o que fazer, como fazer, para que o mérito seja seu. Mas eles estão ao nosso lado. E quando você quiser senti-los mais intensamente, para um instante, vai para dentro de si mesmo, faz essa conexão com o divino e se deixa banhar por essas energias sutis que nos chegam. Por isso, Kardec trouxe-nos de volta o Evangelho do Cristo na sua simplicidade e na sua pureza. E lembrando, ele, no dia 3 de outubro, quando reencarnou, já que a sua desencarnação foi em 31 de março de 69, nós agradecemos a ele por todos nós podermos estar aqui. E Maria Dolores, oração no tempo. Agradecemos, Jesus, ao teu amor infinito, este recanto bendito que nos ergueste por lá. O pão que nos dás à mesa, a confiança, a harmonia, o entendimento, a alegria e a bênção de trabalhar. Agradecemos o apoio
de tuas forças divinas, que nos ampare e nos ilumina desde a terra ao mais além. Os aguilhões do caminho e o duro rigor da prova, que nos eleva e renova para a conquista do bem. Agradecemos ainda o culto vivo da prece, que em tudo nos enriquece de paz, união e luz. E permite que te roguemos, nunca nos deixe a sós, seja onde for, venha a nós. Fica conosco, Jesus. Muita paz.